Bom dia, meus amores. Tudo bem? Mais um trimestre, né? Que já está se iniciando, é o terceiro trimestre. E nós vamos continuar, né? Eu fico feliz em saber que vocês estão, né, aprendendo, né, da maneira que é possível, mas estão, né? E, bom, pelo menos a minha matéria, né, eu não tô vendo ainda dificuldade, né? O que eu tenho, às vezes, um pouco de receio é sobre a redação mesmo, né? De escrever. Tá? Porque o escrever, né? Para mim, que eu sou professora de redação, né? Além de português, eu vejo que isso é um exercício diário, entendeu, gente? Então, eu ficar um dia com vocês na semana é muito pouco. E não ter também esse jeito, né, de chegar assim, aí, você fez redação? Como é que foi? Não, o que você não está entendendo? Isso aí me deixa preocupada. Ah lá, vamos lá. Começando a nossa novo conteúdo, né? É um infográfico. Você deve estar perguntando, professor, o que é infográfico? Eu já vou falar, tá? E a reportagem também eu vou falar um pouquinho. O que é um infográfico? Por info, entendemos informação. Por gráfico, entendemos imagem. Então, a gente já entendeu um pouquinho, né? É a informação da imagem. Ilustração, etc. Dessa forma, podemos dizer que a arte da infografia é caracterizada por ilustrações explicativas sobre determinado tema. A partir dessa definição, confirmamos a popularidade desse gênero no meio jornalístico atual. Porém, esse gênero não ganhou destaque apenas nos meios de comunicação. Nas salas de aula, os infográficos auxiliam com sucesso nos processos de leitura, reflexão, crítica e produção de textos. Aqui são os elementos, né, infográficos. São textos, ícones, quadros, fundos, legendas, tabelas, mapas, ilustrações, números, fotografias. Vocês vão visualizar bem na cabecinha de vocês se eu falar assim, olha, você abre o livro de geografia, tá? E ali aparece uma figura do mapa onde você vai visualizar os estados, perdão, as regiões, tá? As 5 regiões. Então, você vai ver o quê? Que elas estão divididas em 5 partes e o nome de cada uma delas. Isso que você está vendo é um infográfico. Por que é? Porque ele está passando essa imagem, tá, que está aqui do lado, a informação que você tem, que você já leu no livro, ela está sendo refletida nessa imagem, tá? Deu para entender o que é um infográfico? Então, nesse caso aqui, o infográfico foi uma figura de um mapa, tá? Tem outro tipo de infográfico, tem tabelas, legendas, quadros, ícones. Vamos continuar. Olha só, vocês estão vendo esses exemplos aí de infográficos? O primeiro que está aí é o Pronatec Cultura, tá?
E esses ícones, né, que vem, né, um que está com interrogação, né, o que é? O que é? Aí vai explicar o que é o Pronatec Cultural. O que é? Um programa que oferece cursos no campo das artes e da cultura. Aí vem uma setinha. Objetivo: formar e qualificar professores por meio profissionais por meio de capacitação e reciclagem. Aí vem um dinheiro, né? Uma cifra de dinheiro. Despesas. Os cursos são gratuitos, com material didático incluído e assistência estudantil para alimentação e transporte. Área de formação. São oferecidos cursos como almoxarif. Tá bem difícil, né, para ler aqui. Peraí. Almoxarife, tá certo. Auxiliar, administrativo, assistente de produção cultural, auxiliar de recursos humanos, BJ, editor de projeto visual, gráfico, ilustrador, modelista, operador de editoração eletrônica, recepcionista, organizador de evento e serigrafo. Bom, as inscrições podem ser feitas em bibliotecas municipais iniciais e no finalzinho, um computador, né? Saiba mais, aí já tem aqui, Pronatec, MEC, Gov, BR, que é o e-mail. Bom, gente, isso aqui é um infográfico, tá? Dando todas as informações com o auxílio dos ícones, tá? Ele está auxiliando a informação. Aqui também tem doação de sangue, o vírus Zika. Aqui o infográfico já é diferente, gente. Ele vem através de bonequinhos, ó. Bonequinhos que vão mostrando como é que começa, né, a doença, vai chegando até o final, até dores articulares ou musculares. E vem falar aqui embaixo, né, que para os doadores que tiverem febre, diarreia ou exatamente até 7 dias após a doação do sangue, devem comunicar os sintomas ao hemocentro. Aquelas pessoas que doaram sangue não sabiam que estava, né, com o vírus da Zika. Bom, então o infográfico ele mostra para você a informação junto com a imagem. Vamos passar aqui. E falar um pouquinho de reportagem. Por quê? A reportagem, ela tem muito a ver com os infográficos, tá? A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião de leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante, como formadora de opinião. A reportagem pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. Desse modo, ela pode tanto se aproximar da notícia quanto dos artigos opinativos, porém não deve ser confundida com eles. Então, olha só, a reportagem ela tem o intuito de informar, né, ao leitor, né, e que também pode vir com uma opinião, tá? A função social não é só isso, o que a pessoa... Quando você lê uma notícia, você vê só uma chamada, né, daquela notícia. Por exemplo, coronavírus leva não sei quantos mortos no estado, aí bota no estado de São Paulo, tá? Você viu o quê?
uma chamada, a notícia, né? Só que agora você vai entrar na reportagem. Na reportagem é o quê? Ela vai informar como é que isso aconteceu, por que o coronavírus infectou, né? Porque essas pessoas foram infectadas, aonde, em quais bairros, em quais lugares, enfim. Ali ela vai explicar o que a notícia traz com uma manchete. Expositivo informativo, porque ele expõe, estou falando da reportagem, tá? Sobre determinado assunto, com o intuito principal de informar o leitor. Podem também ser textos descritivos e narrativos, uma vez que descrevem ações, excluem tempo, espaço e personagem. E, por fim, é um texto opinativo, ou seja, o repórter apresenta juízo de valor sobre o que está sendo escolhido. Então, olha só, gente, além de a reportagem ela informar, né, ela também expõe a opinião do repórter em relação ao que está sendo falado naquela reportagem, tá? Geralmente são textos mais longos, opinativos e assinados pelos repórteres, enquanto as notícias são textos relativamente curtos e impessoais, que possuem o intuito de somente informar o leitor de um fato atual ocorrido. Em resumo, podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens fazem parte do chamado jornalismo opinativo. Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborada pelo repórter, donde se desenvolve um debate sobre um tema de modo mais abrangente que a notícia. Foi o que eu falei, né? A notícia, ela traz apenas uma manchete, né? Para você depois esmiuçar, né? Ler com atenção o que a reportagem, o que vai falar, né? Vamos passar. Bom, olha só. Esse aí é que eu falo que é os infográficos que podem aparecer na reportagem, tá? Aqui nessa reportagem está dizendo assim, ó, o que pensa a população brasileira? Da população brasileira tem medo de ser vítima de agressão sexual. Aí está lá, entre mulheres este dado chega a 85%. Então, está falando sobre a violência, né? Com as mulheres. Embaixo está escrito assim, ó, a crença de que a culpa pelo estupro é da vítima é maior entre a população mais velha, com baixa escolaridade e em municípios menores. Então, essa crença aí, eles já fizeram uma pesquisa e viram que somente, né, as pessoas que são mais velhas, né, com baixa escolaridade e que morem, né, em municípios menores, é que tem essa ideia tacanha, né, uma ideia errada, né, de que a vítima seria a culpada pelo estupro, no caso, né? E aqui embaixo vem dizendo assim, onde tem um balãozinho, 42% dos brasileiros do sexo masculino acreditam que mulheres que se dão ao respeito não são estupradas. Entre mulheres, o percentual é de 32%. Olha só, então 42% dos brasileiros no sexo masculino acreditam que as mulheres que não se dão ao respeito são estupradas. E as mulheres pensam, são 32%, são as que pensam contra isso. Então, os homens, né, na sua visão, eu vou dar minha opinião, machista, né,
eles vão falar uma coisa dessa, tá? Ou pensar. Bom, mas olha só, vocês podem notar que o infográfico, ele traz, olha, bonequinhos, ele traz os quadrados onde estão as porcentagens de pessoas, né? Aqui, olha, no primeiro, aqui em cima, tá dizendo mulheres no sul, 78%, mulheres no sudeste, 34%, que foram, né, agredidas, né? Sofreram vítimas, foram agredidas sexualmente, né? Então, tem também como um infográfico esses quadrados aqui embaixo, apontando também a 41% entre os que têm ensino fundamental. Aí vão dizer quantas porcentagem de pessoas que pensam que brasileiros acredito que as mulheres que não se dão, mulheres que são a respeito, não se dão, são estupradas. Bom, enfim. Então, eu estou mostrando a vocês que o infográfico, na reportagem, ele também ajuda bastante. Também nos livros didáticos que vocês usam, ajudam muito mais. Por quê? Porque vocês vão visualizar, às vezes, o número, né, de morte, vamos supor, né, de morte, né, de história, né, vamos um livro de história. E aí existe um gráfico, né, mostrando esse número, aonde aumentou, aonde diminuiu, né. Isso também, os gráficos também são infográficos, tá? Bom, e aqui embaixo eu botei as características do texto jornalístico. Ó. Identificação surge no início ou fim do texto. Aborda assuntos atuais e do interesse público. Texto acompanhado de fotografias, né, os infográficos, né? Discurso na primeira pessoa ou na terceira pessoa. E pode incluir comentários pessoais do repórter, ou seja, opinião, né? Vamos passar aqui. Aqui outro infográfico, só que esse vai para casa, tá? Olha lá. Atividade sobre o gênero textual infográfico. Gente, eu fico falando, toda vez eu falo, né? Faz no caderno, coloca o nome e o ano, tá bom? Olha, eu agradeço muito quem faz isso, tá? Vamos lá. Segurança Pública em números de 2017, tá? Aqui existem vários gráficos mostrando, né? Morte, a primeira lá em cima, né? Morte violentas intencionais. 7 pessoas assassinadas por hora. Mortes violentas. Só que tem uma coisa, eu tô achando, se bem que não tem, olha só, a pergunta tá assim, ó. Como se chama texto como este acima? Qual a finalidade do texto, desse tipo de gênero textual? Em que meios de comunicação encontramos textos como esse? Eu ia mandar para vocês em vez de mandar assim, né, o exercício, mandar em PDF, porque ficaria melhor para vocês lerem, tá? Mas eu tô vendo aqui, eu vou ver, acho que eu vou passar assim. Aqui perguntando, né, mesma coisa. Eu vou ver se eu passo assim, gente. O exercício eu devo passar em PDF, que eu tô achando que tá difícil de vocês verem a outra parte, tá bom? Então tá, olha só, uma coisa que eu vou pedir é o seguinte: quarta-feira que vem agora, eu peço que vocês me enviem, tá? Envie esse exercício, caderno, com nome, com ano, tá bom, meus amores? E eu vou enviar para vocês
junto à parte, tá? O dever, para vocês verem melhor o infográfico para poder responder, tá? Um beijinho, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, fale comigo, tá bom?